Xiao Hao. Xiao Hao? Waran. É muito difícil. E estamos começando mais um partido do Matando Robôs Gigantes. Eu sou Afonso Solano. Eu sou Didi Braguinha e estou aqui virtualmente com... Natália Kreuzer. Natália Kreuzer, que nem o senhor. Krauser. Não, a gente gosta de falar com o sotaque alemão. Krauser. Natália, eu queria perguntar pra vocês algo. Eu acho que eu e você seremos testemunha da mente de Braguinha brilhando mais uma vez, mas é uma dúvida... Ih, lá vem. É uma dúvida real. Ó o deboche. Não, porque eu fiquei pensando outro dia, né? Vocês acham que o inventor ou inventora do handball ficou zangado quando o handball não vingou como futebol? Porra. Porque, será que eles eram amigos? Eu tenho algumas teorias. Uma é que eles eram amigos, entendeu? Aí teve uma discussão sobre um novo esporte. Um queria fazer com a mão e o outro com o pé. E o cara da mão falou, cara, você é idiota. As pessoas não usam o pé pra jogar nada, cara. A gente não tem dedo na mão direito e tal. E o outro falou, mas é por isso que vai ser incrível, cara. Porra, a gente vai ter que ficar bom. E aí eles tiveram, entendeu? Uma discordância e cada um seguiu com o seu esporte. Só que o futebol, ironicamente, fez mais sucesso. Eu acho que você tá sendo ingênuo. Acho muito, porque o handball ele começa na intenção de uma pessoa causar dor de maneira lícita em outra. Ele fala assim, aí, queria tanto enfiar porrada naquele filho da puta. É um maluco, porra, mas como assim tu vai chegar e vai dar um soco na cara dele? Porra, não vai dar. E provavelmente foi no colégio, né? Em algum colégio, antigamente. Aí falou, aí, por que a gente não cria um esporte mega violento e aí tu enfia porrada no maluco quando tu for ensinar pra ele? E aí vai ficar tudo de boa. O cara vai continuar na moral. Falei, caralho, aí, muito bom. A gente pode fazer um negócio que eu posso encher a cara dele de soco. Então a gente faz um hand, põe a bola, tem a bola aí. Pô, handball. Que eu soco a cara dele, o caralho, meu irmão. E aí surge o handball. Dessa vontade, dessa necessidade de você machucar um outro ser humano, só que tudo de acordo com as regras e com a lei, né? Porque o handball, pra quem não sabe, nunca jogou, é o esporte mais violento do colégio. Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Não existe nada na escola que seja mais violento do que uma partida de handball. Tanto oficial quanto, né? Era difícil de assistir. Eu acho que a queimada pode ser mais violenta. Você acha, Nath? Porque... Já jogou queimada no colégio? Trá, a bola, assim. Mas você não acha que a queimada, como ela tem uma cadência, você pode estudar o adversário? Eu entendo que é uma violência pausada, né? Estratégica. Mas o handball, realmente, eu concordo um pouco, Diogo. Ele é muito rápido. Daqui a pouco, E é uma bola pesada, né? E ele é contato, você tem contato. Cara, eu já vi gente chutar a cara de outra pessoa no colégio jogando handball. Que isso? Cara, é inacreditável. Eu já vi dar joelhada na cara. Já vi esse tipo de coisa. A pessoa ia pular pra arremessar a bola e aí ela acha que ela tem liberdade de fazer o que ela quiser. Sim. Quando ela tá no salto, sabe? E aí ela chuta a pessoa na frente, entra com o joelho na cara do outro. Maluco, era bizarro jogar handball no colégio. Era bizarro. E era mais bizarro tu assistir isso. Era muito bom. Você era uma desportista no colégio, o Krauser? Então, não muito, viu? Mas eu gostava particularmente de handball e de basquete, por incrível que pareça. É ruiva, né, cara? Ruiva tem uma coisa com violência, Tu nunca espancou ninguém no handball, Nath? Não, eu passava por baixo. Durante a Revolução Cultural da China, nos anos 60, que pra quem não sabe muito de história, foi quando o Mao Zedong, um nome que já sugere algumas intenções, retornou ao poder, né, depois do desastre que ele e o Partido Comunista já tinham causado ali naquele famoso grande salto para a frente no final dos anos 50, e aí eles insistiram em preservar o comunismo chinês, aí provocaram mais alguns milhões de mortes, miséria, aquela coisa toda da história, e é nesse cenário que a gente conhece a astrofísica Ye Wenji. Eu não sei se eu tô pronunciando exatamente, a gente, né, arriscou hoje aqui, vai arriscar alguns... Nunca vamos saber. Nunca saberemos. Isso. Nossas desculpas aos nossos amigos chineses, né, nossas amigas aí, ouvintes chinesas. E essa física, ela testemunha o pai dela, que é um professor de física também, né? Ele é espancado até a morte pelos guardas vermelhos por estar espalhando, como é que eles falam? Está espalhando as mentiras imperialistas do Einstein, né? Tinha
tem essa doideira. Aí eu sei que ela acaba sendo presa também, aquela coisa toda desse período histórico horroroso, e ela acaba sendo recrutada pelo próprio governo, porque ela é muito inteligente, né, a participar de um projeto secreto, usando ondas de rádio, e esse projeto secreto, sem querer, acaba se comunicando com aliens. E ela manda os aliens virem. Pode vir, porque a gente não sabe cuidar da gente mesmo. Olha a porcaria, a gente vive fazendo isso aqui com os outros. A partir daí, sem muitos spoilers, a gente vai saltando no tempo ali, contando a história nos anos 60, nos anos 80, hoje em dia, acompanhando diferentes grupos de pessoas que têm intenções e expectativas distintas para essa chegada dos alienígenas nessa obra que é baseada num livro de um chinês. Eu também não vou saber mencionar o nome dele, acho que é Liu Cixin, né? É uma série de livros muito bacana, muito elogiada. Tá sendo agora adaptada pela Netflix. Eu quero saber o que o Didi Braguinha está achando desta série, Didi Braguinha. Olha aí, vamos lá. Vamos começar primeiro rapidinho falando sobre o livro, né? Porque esse livro, para muitas pessoas, ele é um clássico moderno da literatura de ficção científica, né? A galera, várias pessoas elogiam. E o bacana do livro, cara, o pouco que eu conheço, é que ele é um livro que se passa realmente na China, né? Ele tem essa ótica da ficção científica através, primeiro, do olhar de um autor chinês e no ambiente, né? Localizado geograficamente na China. O que é uma coisa que já deve trazer para nós, que somos aqui no Brasil, caralho, pro resto do mundo mais ocidental, uma visão de ficção científica de uma forma muito diferente, muito distinta, né? Se eu conseguir falar essa palavra, vocês vão entender o que eu quero dizer. É o chinês, é que se a gente está treinando o chinês, e aí atrapalha, né? O L, o R, Cara, e vamos lá, eu cheguei meio que pra essa série sem saber nada. A única coisa que eu sabia era que esse é um nome de um dilema físico que tem história com ele de não ser um problema difícil de resolver, tem resolução, mas não é toda resolução. Eu sei que o dilema dos três corpos, né, o problema dos três corpos, é um problema de física que é muito falado, assim, é tido como uma parada muito interessante da física e tal, que nada mais é do que da física moderna, da física clássica, né, dessa física mais tradicional, não um bagulho de física quântica e o caralho, isso aqui. Então, eu só sabia isso. E aí fui assistir a série e falei, interessante, vai ser um bagulho de espaço, não sei o que, né? Achava até que ia ser uma parada de navezinha, de a gente tá indo pro espaço ver nave, caralho. Uma coisa meio que quase fundação, uma porra nesse sentido, achei que fosse uma parada dessa. E, cara, me pegou mega de surpresa. Mega de surpresa, porque eu não sabia o que esperar, e me veio uma série que tinha uma pegada, cara, vou botar um Stranger Things de certa forma, com um Dark, com uma coisa com uma certa maturidade muito interessante me apresentando ali. Isso, eu não tenho background dos livros, né? Então, pra mim foi uma novidade total, tudo que apareceu ali. E era uma parada com uma pegada de Lost, onde eu tinha que entender e descobrir qual era a problemática, se aquilo era verdade, se não era, se isso tá vindo ou não tá, o que é, o que não é, e ficava esse mistério, e esse mistério ia acontecer. E, cara, eu vou te faar, o meu primeiro contato foi excelente. Assim. Eu falei, caralho, eu estou vendo um clássico moderno. Pá! Esse é o feeling. Cara, foi muito interessante, assim. Como é que foi esse primeiro contato pra vocês? Então, pra mim, eu também não tinha o background dos livros. Eu comecei a leitura, mas eu tô no capítulo 8. Não sei até que ponto a série adaptou. Me falaram de que 45, sei lá, quantos capítulos que tem. Eles falam que o capítulo 8 pode ter 10. Vai que tá quase no final. Sim. Não, é bem início. Tipo, o capítulo 8 era quando eu acho que os cientistas estavam morrendo, sabe? Em Londres. Quando começa... Primeiro episódio ainda. Me falaram, e aí eu não consigo confirmar isso, com certeza, que essa primeira temporada adaptava a parte do segundo livro também. Não sei se chega a adaptar, mas enfim, eu também fui bem às cegas, que nem o Didi, mas não esperando que fosse uma fundação da vida. Na realidade, eu não sabia muito o que esperar. Eu sabia que ia ser uma ficção científica. Eu lembro de ter visto o trailer ou era um teaser só no Tudum, que teve aqui em São Paulo. É um festival da Netflix, né, pra quem não sabe, o Tudum. Isso. Por causa do barulho, é o barulho. Não é zoeira não, gente, é porque o nome do festival é pra brincar com o barulho da Netflix, E nesse festival eles apresentaram vários títulos, inclusive esse. E eu sabia que, assim que terminou Game of Thrones, né, eles tinham anunciado que eles tinham meio que pego os D&D, né, que são os criadores da série, né, pra eles, que tinha feito um contrato grande, equivalente ao que eles já fizeram, tipo, com os irmãos Duffer, e também com os criadores de
de Dark, né, e tudo mais, enfim. Só que até então não tinha saído nada deles. E aí, quando veio, né, a série, eu falei, pô, é dos criadores de Game of Thrones. E os livros estão finalizados, o que é um ponto positivo, eu tô brincando. Não, Abril, com certeza é um ponto positivo, não é brincadeira. Com certeza é. Mas, tipo assim, eles como criadores foram muito bons, assim, né, pra Game of Thrones, então eu sabia que eu podia esperar pelo menos uma boa produção, vai. Então eu fui meio às cegas e eu fui muito pega pelo mistério, assim, tipo, das mortes, do que tava acontecendo. E é engraçado o Didi falar das referências, porque pra mim foi meio que uma junção um pouco de Bird Box, mais o Barcelona, porque eles acabam unificando essa questão religiosa, né. Tem até uma cena da Tatiana, que é uma humana que tá do lado deles, né, dos seres, que ela olha assim pro céu e o olho dela brilha muito igual a Bird Box Barcelona. Mas eu não consegui pegar, tipo, nenhuma similaridade quanto a Dark. Talvez só pelos conceitos físicos, mas eu também acho que... Cara, só pra te botar, o Dark eu boto muito mais na questão da cinematografia e do estilo de série. A videografia da série, né, toda a maneira como ela é filmada, a cadência, ela sugere uma parada... A Dark é uma ficção científica hardcore, né, na Netflix e tal. E aí, quando comecei a assistir a parada, comecei a ver essa série, eu comecei a notar similaridades nessa estrutura narrativa da série, não narrativa, perdão, a estrutura visual da série com Dark. Ela é meio crua em certas horas, ela tira algumas cores para valorizar outras paradas, até tipo o olhar da Tatiana de deslumbre, esse começo na China, que é mais tenso, essa coisa pesada. Sim. Ele tem essa pegada de Dark, assim, sabe? Essa coisa mais madura, assim, sabe? Nesse sentido, mais do que na história mesmo, sabe? Mas é interessante que você falou, tipo, de Dark, mas tem uma parte até que eles estão num jogo e tem, eu acho que é um escaravelho, e aí eu lembrei mais de 1899, sabe? Ah, tá. Eu até achei que eles iam trabalhar mais essa questão e pelo menos por enquanto ainda não, né? Legal. Olha, já que estamos aqui colocando nossas referências, né, e impressões aqui depois de assistir a série, não tive a oportunidade de ler o livro, eu conhecia a história também, muita gente recomendando e tal, e aí então eu mergulhei direto para a série. Ela me parece uma mistura, como vocês falaram aí, eu acrescento aqui de A Chegada, por conta da questão da expectativa de uma sociedade alienígena que talvez não compreenda, e vice-versa, certos termos, né? Mentira. Os caras acham que mentira, então é coisa sempre ruim. Não, você pode mentir pra alguém que você ama, pra não magoar. Eles não entendem essa coisa, a questão da linguagem ali, eu senti um pouquinho de Chegada. Eu senti do Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. O Fim da Infância é uma obra dele, que foi adaptada também pra série de televisão, que também trata sobre seres alienígenas que vêm e são tratados como com um olhar assim meio religioso, por conta da aparência deles, a desconfiança e tal. E por último é um filme bem velhinho, de quando a gente era criança, Nath, não sei se o Didi vai lembrar, chamado O Último Guerreiro Estelar. Caraca. Você lembra desse filme? Eu não lembro. Eu acho que eu nem vi, na verdade. Que era sobre os alienígenas, eles plantavam uns fliperamas em lugares diferentes da Terra e quem vencia o jogo era recrutado por eles pra fazer parte de um conflito, entendeu? No espaço, assim. Então ele pega essas referências, eu acho, e é tudo que vocês falaram, mas ele cria uma história original, né? Quem gosta de sci-fi entende essas discussões. Existem outras obras, mas eu achei a série nesse sentido, e acho que o livro também, apesar dela estar sendo adaptada aqui e tal, é uma ideia original, que é uma coisa difícil de fazer frente ao sci-fi que já foi tão contado, né? Vocês acham? Não, com certeza. Mas teve gente nos comentários, assim, de coisa que eu publiquei sobre, que falou que eles mudaram bastante coisa com relação aos livros. Cara, pois é, ó, o que eu vou te falar de barulho, tá? O livro, todas as vezes que comentaram sobre o livro e que eu ouvi as pessoas falarem sobre esse livro, sempre foi um comentário de que era uma obra extremamente densa, onde a ciência, ela era o prato principal da história, sabe qual é? E por trás vinha uma trama, humana e o caralho. Mas a densidade da trama, ela tinha a ver com a ficção científica em si, né? Com aquelas coisas científicas acontecendo do caralho. E aí, fazendo um paralelo com isso, né? Com a densidade provável do livro e com essa série, eu achei a série, apesar de eu ter achado a série do caralho e me divertir pra cacete, eu acho que a série, ela não foi tão full sci-fi, pelo contrário, ela foi até uma parada meio soft, quanto ela poderia ter ido de acordo com o barulho que esse livro faz, com a densidade do livro. E vou dar um exemplo
exemplo disso, tá? O próprio título da série, né? O Problema dos Três Corpos, o Dilema dos Três Corpos, me esqueci agora. Problema dos Três Corpos. Esse título, ele tem a ver com o problema de você botar três corpos celestes girando, né? Um na órbita do outro, e como... Porque tem a estrutura básica dos dois corpos que ficam orbitando ali, e isso funciona tranquilamente, matematicamente é uma maravilha, não tem nenhum problema. Só que quando você insere um terceiro corpo dentro dessa dinâmica, era pra ser uma parada simples, de você simplesmente acrescentar mais um, e eles vão rodar ali e tal. Só que não funciona desse jeito. É um caos do caralho. Não é aleatório, é caótico. É quantidade de variáveis e de mudanças e não sei o que se torna um problemaço dentro da física. Pra você poder mensurar e você calcular o ponto futuro de uma órbita, de um desses planetas, um desses astros, etc. Então, tipo, quando eles chegam na série e apresentam o problema dos três corpos pra gente, eu falei, caralho, meu irmão, é agora. Cala a boca, moleque, porque agora vai começar a ciência pesada nessa porra. Ó o bicho vindo, moleque. Aí eles falam, ó, a gente tem esse problema aí. Aí o maluco, esse palitinho no chão, tá resolvido. Aí ela, porra, acabou. Aí ela resolve em 10 segundos. Eu parei, eu falei, peraí, caralho, o problema da física do título tu cagou. Aí eu fiquei meio chateadinho, assim, Mas você não acha, hein, Nath, eu jogo pra você aqui, colocando um pouquinho do meu ponto de vista. É porque é muito difícil você trazer, por exemplo, vou lembrar aqui de um filme também sci-fi com o Matt Damon, que é o Marciano, né? Como é que ficou em português o filme? Perdido em Marte. Perdido em Marte, super original, é o título. É bom. Perdido, só faltou do futuro, né? O Marciano do futuro, o brasileiro adora botar do futuro no título. Mas eu li o livro, que achei muito bom, e o filme eu achei legalzinho. Mas o livro, ele é muito pesado na matemática, nos cálculos, nas explicações do que pra ele sobreviver. É feito de uma maneira, assim, eu não sou físico, acho que vocês também não temos esse background. O nosso nível de física, me digam se eu estou errado, ele é de colégio para um pouco além, porque a gente gosta de coisas de ficção científica, né? Então a gente sabe um pouquinho, digamos, acima de quem talvez tenha parado no colégio. Mas eu acho que pra você fazer uma obra, principalmente jogando assim pra Netflix, se você for muito hard, o próprio Dark perdeu muita gente. E olha que ele açucarou. Que isso, não? Perdeu, muita gente foi embora. Bombou muito na terceira. Não tô falando que não fez sucesso, mas existe um drop, como a galera chama, né? Um drop out de uma galera, não é só por conta do blá 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 teórico ali, físico, mas ele contribui, porque tem muita gente. E quando a gente fala assim sobre níveis de interesse, não é pra dizer que, então a pessoa não gosta de coisa muito complicada, ela é burra. Não, tem nada a ver, é gosto mesmo, assim. Eu só tô pensando que na cabeça dos executivos, se você faz uma obra muito hard sci-fi, é o tipo que a gente fala do Duna, e olha que o Duna não é tão difícil de entender, mas nunca vai ser um Star Wars, porque o Star Wars é mais mastigadinho, é mais leve. Então, mas você puxou o exemplo do A Chegada, né? Eu acho absurdo você citar A Chegada em qualquer local que você for. Lá vem. Tem que pedir autorização pra quem gosta do filme. Porque você não gosta de falar mal. O jogo é fake news do jogo, que eu não gostei. Eu critiquei uma coisa, Nath. Critiquei uma coisa do filme há 10 anos atrás, aí ele fica com esse negócio. Incriticável, o filme incriticável. Foi desmerecido um Oscar, tinha que ter levado. Mas vamos lá, eu acho esse comparativo muito bom. Por quê? Porque A Chegada, pra mim, é um filme de hard sci-fi sensacional. Pra mim é o creme de la creme, sabe? É um grande filme de ficção científica recentemente, assim, que eu assisti, sabe? E ele, pra mim, ele acerta em tudo, o Villeneuve acerta em tudo no filme. E pra mim, A Chegada, ele passa quase como se fosse um documentário de quando a nave alienígena chega na Terra. E aí, tendo o background de A Chegada e a gente fazendo esse paralelo pro Problema dos Três Corpos, tem muita coisa que o Problema dos Três Corpos podia ter feito pra se inspirar, pra resolver as situações como A Chegada fez. A solução das problemáticas, a resolução dos problemas, a apresentação dos personagens, a motivação de cada um. Você achou que ficou muito café com leite, então? Você acha que eles simplificaram demais a parte... Não tô achando ruim, tá? Eu acho que é um estilo, mas eu acho que ele podia ter ido mais pesado e ainda assim ter conseguido ganhar a galera. O que você achou, Nath? Então, eu acho que realmente, de novo, vou repetir, eu não li o livro, mas pelo que eu vi de comentário em relação à mudança, eu acho que também é uma questão de escolha narrativa, porque, tipo, o livro, a obra, de uma forma geral, ela não fala só da parte científica em si, mas também das questões humanas. E aí a gente vê eles abordando tanto as relações humanas, quanto a conexão, quanto a sobrevivência, e questões ambientais também que eles trazem pra narrativa. O que eu sinto é que, tipo, eles realmente
eles quiseram deixar essa parte física, científica, com conceitos não jogados, assim. Falar jogado parece que tá ali por tá. E não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que de fácil acesso, pra você compreender, mas não essencialmente que modifique o direcionamento da história. Eu acho que a parte científica, pra mim, ela tá muito mais no que a gente tá assistindo. Porque pra mim, o problema dos 3 corpos é como se a gente estivesse assistindo um experimento científico, em que dá errado de tentativa e erro, sabe? Então, eles acabam trabalhando alguns conceitos que eles falam, tipo, da navalha de Ockham, que eles falam do paradoxo de Fermi lá e tudo mais, mas eles não ativamente, pelo menos por enquanto, ou conclusivamente, eles trazem como narrativa. A série, ela escolhe a narrativa muito mais na discussão humana, de resistência, concordo com você. E de dualidade, de tipo, até tipo política. Tanto o lado político, quanto o lado científico e religioso, e o lado ambiental e tudo mais. Então eu acho que é mais uma questão de escolha narrativa, talvez pra essa questão de ser mais acessível mesmo. É, uma escolha. Então, Nath, mas voltando novamente pra Chegada, pra mim vai ser minha grande comparação, tá? Esse episódio inteiro, já vou avisando a vocês se prepararem. Mas assim, pega um exemplo da Chegada, né? O problema que a Chegada traz pros protagonistas e pros personagens, ele é a comunicação. Isso é dito no primeiro momento em que a protagonista, ela entra no helicóptero, né? A primeira coisa que tem que ser resolvida aqui é como nós vamos nos comunicar. E como é que eu vou entender o que essa pessoa tá falando e saber o significado daquelas coisas e tal, não sei o quê. Então, a gente já sabe essa parada. E essa problemática, que é uma problemática que é apresentada no livro, tem um conto, né, que dá origem pra Chegada. Cara, ela permeia todo o filme. O filme inteiro, ele é um cara afogado dentro desse problema. E esse problema afeta o personagem principal, afeta o secundário, afeta a trama, afeta o visual, afeta o roteiro, afeta tudo é afetado pelo problema científico da comunicação. Quando você vem pro problema dos 3 corpos, cara, eles apresentam uma série de questões científicas, problemas científicos que não afetam ninguém, nada científico como que assim? É colocado lá, afeta os personagens. Os personagens estão preocupados com outras coisas. Como não, cara? A mulher inventa a nanofibra que fatia as pessoas no navio, numa das cenas mais legais dos últimos tempos. Essa cena é maneira. Eu só vi essa... Tudo bem que eles copiaram do grande clássico de terror, O Navio Fantasma, com Gabriel Byrne. Não sei se vocês já viram. Clássico de terror. Você lembra? Você lembra desse filme? Ou do Resident Evil também, né? Do Resident Evil também tem, bem lembrado. Que fatia lá as pessoas e tal. Mas, Didi, olha só, você não acha que... É porque, assim, as questões de linguagem, a ciência da língua, ela é menos complexa de você traduzir do que questões de física teórica e astrofísica teórica. Então, assim, poxa, você tentar, eu acho que comparar a forma como a Chegada traduziu a sua ciência para o público geral com o que eles fazem aqui, eu acho um pouco desigual, porque aí só o Sérgio Sacani, entendeu? Que iria entender se eles fossem eu acho o contrário do que você tá falando. Eu acho o contrário do que você tá falando, na real. Você acha mais difícil a questão da linguagem do que física teórica? Porque no filme A Chegada, eles não resolvem o problema, eles não explicam o problema através de um diálogo. Eles explicam são vários a questão do que tá acontecendo, claro que é através de um diálogo, mas através de tudo o que está acontecendo, do comportamento dos personagens, da montagem do filme, da estrutura narrativa que é construída pro visual, da fotografia, dos takes, tudo dentro de A Chegada, na mão do excelente Villeneuve 100%, cara, ele te apresenta o problema e ele deixa o problema afetar o que você tá vendo. Aqui, cara, eu queria que você me... Onde essas personagens são afetadas pelas questões que são colocadas? Eu não vi nada real, assim, sendo bem honesto. A vida toda deles, a vida toda deles está afetada. Porque eles falaram, né, cara? Por essas soluções e problemas. Pra começar, que os alienígenas só recebem a nossa mensagem graças ao conhecimento de física da nossa protagonista, uma das nossas protagonistas. Depois, a solução do problema dos 3 corpos lá, que eles têm que resolver dentro do videogame, que eu brinquei, que eu falei, ela é uma solução que só pode ser solucionada através da inteligência dos 2 que estão participando. Inteligência e conhecimento sobre astrofísica. Então, vamos lá, mas pra que serve o videogame? Para nada! Não, Diogo. Pra nada! Não, cara, não, tô falando a função do videogame pros protagonistas. Não serve pra nada. Claro que serve. A função do videogame, por isso que eu citei o Último Guerreiro Estelar, que tem uma trilha sonora incrível. Eu recomendo. Se você nunca viu o filme, galera, tá ouvindo a gente, bota assim, The Last Starfighter no YouTube. Sem sacanagem, assim, uma trilha sonora muito bonita, muito legal, orquestrada. Cara, o videogame serve para eles serem recrutados pela seita que está aguardando
os alienígenas. Tudo ali tem um propósito. Então, isso é o que a história, em teoria, propõe. É o que a história, dentro da história, é o que ela quer dizer. Eu complementaria. Eu acho que tem mais questões aí com essa relação do jogo. Eu acho que primeiro é uma forma da gente conhecer a história desses alienígenas. Era pra ser isso, concordo 100%. Da tentativa de sobrevivência deles. Sim, também tem isso. Mas também um paralelo à nossa própria existência. Porque até o momento que eu tô assistindo, eu não sei até que ponto são realmente alienígenas. Porque pra mim eles são muito computadorizados, sabe? Tipo, tanto o Sofon... Tipo, eu não sei até que ponto... Eu acho, tá? Eu não sei, eu acho que isso pode ser um grande spoiler, inclusive, pra quem não assistiu. Não sei. Cara, eu já vi tudo. Você também viu tudo, Nath? Não, pode falar. Que a gente tá fazendo, acho que um meio caminho de spoilers, né? Hoje estamos 50% de spoilers, porque a série estreou agora há pouco, né? Mas tipo, eu acho que de alguma forma, o Senhor pode ser a própria consciência humana computadorizada de alguma forma. Cara, essa é uma virada que eu espero muito que seja. Que tenha essa parada, que não seja nada do que aparece ser, e na verdade seja alguém manipulando aquele grupo ali, né? Manipulando todo mundo. Claro, ali. Tipo, isso é super possível. Eu não saberia explicar 100% tudo como que eu cheguei como eu cheguei nessa solução. Porque, primeiro voltando à questão do jogo, né? Por isso que eu falo sobre a escolha narrativa e da parte científica, ela ficar um pouco mais de lado. Porque quando a gente tá falando sobre as questões humanas que a série traz, ela fala muito sobre a complexidade da vida humana. E eles fazem vários paralelos de exterminação de espécie, né? Então, tipo, tem o próprio Evans lá, ele cuida de subespécies de andorinhas. E ele também lia um livro lá, que era a Primavera Silenciosa. E esse livro, eu fui pesquisar depois, ele foi um livro super ambiental, que inclusive virou lei em alguns países por causa da força que ele teve na época. Porque inclusive, proibir alguns pesticidas que agrediam, né, nós humanos também, né, e tudo mais. E tem toda essa relação, né, de serem insetos e etc. E os aliens, eles viriam como se a gente se tornasse essas andorinhas, entende? Entendi. Então, tipo, quando a gente vê o jogo, eu acho que ele também é uma relação sobre a sobrevivência desses personagens que eles estão lutando contra ao longo desses 400 anos, sabe? Sim. Porque eles precisam encontrar maneiras de se adaptar, e aí, tipo, até respondendo um pouco ao Diogo, que ele falou, onde que esses personagens estão sofrendo, eles precisam se readaptar de uma forma que um inimigo onipresente ali, por conta da tecnologia, eles precisam vencer ele. E como? Se eles não podem se comunicar, sabe? Diretamente. Então eles falam com essa relação da mente. Então eu, inclusive, acredito que a tecnologia seja relacionada à mente por causa disso, até chegar lá, sabe? A essa tecnologia que eles já possuem, né? Que eles falam, né? Da chegada deles. Essa coisa dessa realidade virtual, desse videogame aí, essa forma dos alienígenas se comunicarem conosco, me lembrou também o livro do Carl Sagan, né? O Contato, que também tem um filme bom com a Jodie Foster, que eles se apresentam como humanos, né? Pra ela fala, mas você é meu pai, né? Você tem a imagem do meu pai. Fala, é uma forma de facilitar a sua compreensão, porque eu sou uma coisa muito diferente de vocês e tal. Mas eu concordo que a partir, inclusive, desse exemplo, ele escolhe focar, e é uma escolha que gera, como o Didi falou, na opinião dele, ele gostaria realmente que fosse uma coisa mais hard, e eles optaram mesmo por uma coisa mais soft, né? Porque é a escolha artística deles. Eu acho que essa escolha, ela se aproxima muito de uma série que eu gostei muito, que foi a Monarch. A Monarch é uma série, a série do Godzilla, que é, a série do caralho. Eu achei a série muito foda. Ela é uma série de ficção científica, ela fala sobre criaturas de monstros gigantes, ela apresenta elementos novos e o caralho, mas ela não é profunda, ela é superficial dentro daquela parada. Ela fala sobre uma outra dimensão, onde aquela parada é ambientada, tem questões políticas envolvidas, tem questão de poder político, né, e de armamentos também, e dois grupos disputando, 3 grupos, na verdade, disputando ali o domínio da porra toda, e ela flui bacana, porque ela se mantém dentro dessa linha, sabe qual é? O pano de fundo é a criatura, né? O pano de fundo é esse universo paralelo, caralho, ela flui. Aqui, eu achei que ficou faltando as explicações necessárias pros grandes momentos, cara, sabe? Mas me dá um exemplo, tipo, vamos supor,
tal situação, queria que tivesse uma explicação, assim... Então, vou te dar um exemplo melhor. Que provavelmente vai ser blipado, mas não sei. Mas, bem, mais pro final da série, a gente vai acompanhando a evolução desse videogame, né? Que é esse dispositivo que a gente tá chamando de videogame, que serve pra que os humanos, eles passem por um certo crivo, né? Ou conheçam o problema que essa espécie, que essa raça de alienígenas tá sofrendo e talvez possam até resolver esse problema pra eles, né? E fica isso em aberto. Quando a parada chega a um certo momento da série, eles pegam essa merda e jogam fora e acabou. E não funciona pra nada, não vai pra lugar nenhum. Mas não é isso que você faz com um brinquedo velho, com o PlayStation 4. Cadê seu PlayStation 4 hoje em dia? Mas ele não acabou, mas é que tá, o videogame não acabou. Como não? A parada do videogame, ela não fechou o arco do videogame. Entendi. Ele não tem nenhuma justificativa explicando. Mas você não acha que ele fez o papel dele, assim, e acabou? Não, tanto que no final ele volta. O videogame aparece. Uma das últimas coisas que aparece na série é a porra da caixa com a garota. Eu falei, caralho, essa merda voltou? Porra! E assim, eu gostei da série, sacolé? Eu gostei da mas série. Tem esse... Outro problema, Isso Nath. é o gancho pra segunda temporada, né? Porque eu acho que tem muita coisa que eles têm que responder ainda. Pô, mas aí que tá. Pra mim, eles apresentaram o videogame como um artifício ali visual, que fica muito legal você olhar pra aquilo lá, e a gente fica se questionando que porra é essa que tá ali, e eles não fecham. Eles não explicam pra você, eles nem sugerem o que aquela merda pode ser. Eu tô falando aquela merda, mas não é merda, né? É aberto. Não, é uma crítica maneira. Outra coisa que eu vou colocar, a estrutura de apresentação dos personagens. Quando a gente começa na série, a gente sabe quem é o protagonista. Imediatamente, a gente vê o protagonista. Pum! Tá. E aí o protagonista tá lá. Mas ele só se torna o protagonista no último episódio. E do nada. Você acha? Do nada. Tá. E ele faz... E desses dois momentos, ele faz a jornada do herói. Beabá, cara. Só que parece que é uma mera questão de check na lista. Você não acha que são, na verdade, vários protagonistas? E não, tenho ela... certeza. Eu te digo que, pra mim, pelo menos, na minha opinião, de merda, absolutamente nós temos um protagonista. Na série. Tá bom. Sabe qual é? As outras pessoas são coadjuvantes e elas entram e saem da trama de maneira, pra mim, às vezes, chocante, assim. Fala, caralho, por que ela voltou pela segunda vez pra cá? Sabe qual é? Ela já tinha dito que não ia. É porque os protagonistas de uma história, ele pode mudar, né, ao longo da história. Ele não precisa seguir essa regra de que é sobre essa pessoa. Às vezes a gente tá lendo uma história que é sobre uma pessoa e daqui a pouco é sobre o filho dela, né? Tipo, aí você fala, caramba, então não é isso, tal. Eu tô tentando também não dar spoiler pra galera, né, mas eu entendo o que você quer dizer. É que pra mim, assim, pra mim não tem... na minha opinião, óbvio, gente, isso é só a minha opinião. Tá? Eu posso estar errado pra caralho. Tá errado. Mas pra mim, assim, existe um protagonista desde o começo e eles ficam botando várias pessoas justamente pra ter o efeito Game of Thrones, né? Da gente, puta... Ih, matou fulano! Achei que ele era o protagonista! Caraca, morreu! E caraca, morreu! E caraca, e agora? E aí tu, caralho, sacolé? E aí essa porra... E eles parecem que estão dando uma gambeladinha na gente, saca? E eu fiquei um pouco chateado quando eu fiquei olhando isso. Mas não é tipo aquela primeira temporada do Game of Thrones. No primeiro Game of Thrones você acha que é o Sean Bean, que é o protagonista. Fala, pô, ele aqui é o nosso cara. Daqui a pouco o cara vai off with his head. Perdeu a cabeça. Você fala, porra, ele não era o protagonista? Tipo... Fomos enganados! Quem é o protagonista dessa porra dessa série? Ele meio que não tem, né? É o anão, daqui a pouco é a ruiva, daqui a pouco é a menina. Eu acho que, assim, o Game of Thrones, ele tem essa politicagem, né? Ele tem essa dança das cadeiras fatal, sangrenta, muito bem esclarecida dentro dos livros, né? Os livros, eles compõem isso muito bem. E quando eles estão seguindo esse roteiro do Game of Thrones, cara, eles focam nas coisas que eles entendem ser essenciais ali. Quando eles vêm pra cá, o foda é que eu não li o livro, então eu tô falando de achismo total, tá ligado? Não, estamos falando da série, aqui é a série. Não, a gente aqui tá falando de achismo total. Mas é porque assim, quando eu vejo essa série, a sensação que eu tenho é que eles, porra, o livro é assim? Tipo, porque se o livro for assim, eu não vou gostar do livro. Não deve ser. Não deve, com certeza não. Eu acho que a gente tem dois protagonistas claros aí, e que pode ser uma dualidade da discussão, sabe? Eu não vejo só um também, não. Eu tenho uma pergunta filosófica para vocês dois, que são nossos diplomatas, nossos cientistas da comunicação internética. Yes, science! De Braganha. Como seria o nome de Braganha se ele fosse chinês, Nath? Como seria? Xin, né? Xin, pode ser Xin. Vamos ver pelo Google Tradutor. Eu não sei. Baragara, que tal? Xin. Maneiro, hein? Xin Baragara. Xin. Como é que fica? Didi Bolachinha. Didi Bolachinha. Caraca, ficou bom, gostei, vou usar. Muito bom. E o seu, Kraus? A Nath claramente é uma daquelas cientistas nazistas que os Estados Unidos pegou depois da guerra e pediu pra trabalhar na NASA.
sabe? Aquela galera que foi, não, a gente esquece que vocês fizeram, trabalha na NASA aqui e tal. Amiga do Oppenheimer ali. Isso, amiga da galera toda, tal, do Wernher von Braun. Tal. O meu é Natália Culucci. Culucci. Isso é seu nome chinês? Natalia Culucci. Natalia Culucci. Caramba. Eu falei francês agora. Segundo o Google Tradutor. Sim, mas não dá pra confiar em inteligência artificial, não. Aqui a gente mata robô. Aqui não é a favor de robô, não, Nath, tá? Mas o que eu quero perguntar pra vocês é uma pergunta que vem da série, de outras obras que tratam dessa relação com entidades superiores em intelecto e, consequentemente, poder e tal, né? A gente vê aqui que um determinado grupo, ele enxerga os nossos alienígenas aí, os que estão chegando, como salvadores, né? Como anjos, como... Eles até falam lá, não é, a gente... Isso é legal. Estamos chamando de Nosso Senhor, a voz que fala conosco aqui, mas é uma referência bíblica, é diferente da mitologia que os nossos antepassados, eles são reais, eles são não sei o quê, mas ele demonstra ali uma espécie de culto, né? Uma sociedade muito feliz que está aguardando a chegada de seres de outro planeta e tal. E a gente tem, eu que gosto de ufologia, né? O Didi sabe, Nath também, a gente lá no Bunker X fala às vezes sobre esses cultos que rezam para entidades alienígenas, né? Então tem na Netflix agora um culto do Rael, que era um biruta francês lá também, que se dizia, né, um profeta dos alienígenas. Tem aquele culto do cometa Halley, Heaven's Gate, não sei se vocês lembram. Tava esperando também ver o cometa pra passar e tal. Minha pergunta é a seguinte: vocês acham que é inevitável que nós humanos adoremos tudo que é superior a nós? Cara, que pergunta. Caralho, não sei nem como começar isso. Não é interessante? Você acha que é inevitável? É uma tendência que a gente pode escapar? Cara, ó, eu vou chutar aqui, tá? Só pra não te deixar sem resposta. Mas... Eu acho que existe um comportamento quase primata de subserviência ao elo maior da cadeia alimentar, de certa forma. Sabe qual é? Então, se a gente puser essa pirâmide alimentar onde você tem o seu predador ali em cima, de certa forma, você ser um subordinado ali, ou você ser um servo daquele ser que tem a capacidade de te destruir, existe um poder ali dentro também, sabe? É a mosca da merda, sabe qual é? Eu não sei como tem aquela frase, você pode ser a merda do rei ou o rei da merda, sei lá. Uma porra dessa. Ele seria a merda do rei, de certa forma, né? O rei da merda. É um lance de escolha, assim. Então eu vejo muito por isso. Essa adoração por algo muito superior a gente e tal, de certa forma inexplicável, faz parte dentro desse quesito da gente. Não, claro que nós não poderíamos ser os maiores da galáxia, caralho, isso aqui. Então, eu acho essa pegada dentro da ficção científica muito foda. Essa parte religiosa, como eles trazem, né? De você tem ali os dois lados. Tem pessoas que olham, 3 lados até, né? Tem pessoas que olham pro que tá acontecendo de forma científica, tem pessoas que olham pro que tá acontecendo de uma forma religiosa e decepante, assim, pra qualquer outra forma de raciocínio. Eles nem sabem o porquê que eles estão fazendo. Eles simplesmente servem aquilo lá, né? Provavelmente por causa dos, entre aspas, milagres que eles dizem, mas a gente nunca viu essas merdas que eles falaram. E aí entra a minha raiva aí por baixo. E tem as pessoas que acham que vão partir pra cima deles, sabe qual é? Porque esses caras vão foder com a gente, vamos foder com eles primeiro. E eu acho isso da série muito interessante, e principalmente como isso se desenrola nos episódios finais, assim. Essa evolução desse problema, né? Dessas 3 formas atuando ali, eu acho do caralho. Como isso avança, sabe? Sim. Concordo muito com o que o Didi disse, mas eu acho que também tem muito a admiração pela falta de compreensão, sabe? Tipo, como ser mais inteligente, por exemplo, ou que é uma demonstração de poder, assim como o Didi tinha comentado também, né? Então é só isso que eu ia acrescentar mesmo. Não tem muito mais. Mas, eu acho isso uma coisa importante de colocar, cara, porque a gente entende o poderio e a supremacia desse senhor, né, dessas entidades e tal, como uma parada, como totalmente poderosa. A gente sabe, a gente entende que eles são do caralho, que eles são mais fortes que a gente, que eles são onipresentes, parará. Mas a gente não presencia realmente essa porra, sabe? A gente tem momentos ali que acontece um negocinho aqui, acontece um negocinho acolá, mas os próprios personagens, eles não vivenciam essa realidade. Eles não sabem dessa supremacia tecnológica e evolutiva desses seres. É igual o filme do Tarantino, aquele Reservoir Dogs, Cães de Aluguel. Cães de Aluguel. Cara, você é apresentado aos personagens pela fama que os personagens têm, sabe? Você não vê eles fazendo nada. Você sabe que o fulano é fodão porque o outro tava falando dele. E aí quando o cara aparece, fala, caralho, chegou o fodão, sabe? E tu fica nessa porra. O Tarantino é mestre em fazer essa porra, né? Antecipar a entrada de um personagem novo, quando o cara entra, ele já botou o teu mindset pronto pra olhar pra aquele personagem do que ele quer. Ele tem talento pra isso. Porra, e aqui eles vão por esse caminho, mas os personagens não estão ligados muito bem nisso, só que o desenrolar dessa porra eu acho muito
muito interessante. Porque você vai pra um caminho onde a humanidade ela vai ser submissa a esses caras. E quando a história vai se virando, vai sendo feito um cálculo. E esse cálculo, que não é um cálculo... A gente não vê o cálculo sendo feito. Aí eu tô trazendo aqui meu olhar da positividade. Mas esse cálculo ele vai sendo feito durante uns 3 episódios. Quando chega num determinado momento, o cara fala assim, pera aí. Quando esses malandros chegar aqui, a gente já tá na frente deles. Isso é aí muito tu bom. para... Puta, caralho, maluco, que foda. E a história vira pra caralho. Vira pra caralho. Mas vira de novo. Vira de novo. Doutora Natália Kaiser, antes de dizer de 0 a 5 robôs gigantes, quantos você deu para a adaptação da Netflix de O Problema dos Três Corpos? Diga-nos onde encontramos Natália Kaiser. Aí no YouTube, na internet, como é que o pessoal faz? Olha, só procurar Natália Kreuzer, Natália sem H, o Kreuzer é Kreuser. Vou fazer vários vídeos sobre o problema dos 3 corpos também, inclusive abranger mais a minha teoria de quem eu acredito que os Santis são. E eu daria 4,5. Pode ser meio? Meio robô? Claro, pode. Claro, pode quando você quiser. A outra metade eu mandei pro espaço. 4,5. Você tirou esse meio do que, Nath? Do que você tirou esse meio? Eu acho que eu tiraria nessas questões mais complexas, que eu também queria, assim, de física, mas não é um grande incômodo como foi pra você. Eu acho que é só isso, assim, tipo... E coisa ou outra de efeito visual, mas nada demais também. Eu acho que, tipo, as partes de efeito visual, tipo, do jogo, que algumas são mais perceptíveis, elas... Sabe quando você, tipo, aceita? Porque é como se fosse uma tecnologia em melhoria, assim, você fala, tá bom. Eu também aceitei como se fosse assim, isso é uma tecnologia dentro da tecnologia dentro da série. Então, tipo... É o Oculus Rift 1, já tá no 3. Total. Afonso Solano, e você? Ô, meu caro. De 0 a 5 robôs, quantas naves alienígenas você dá para... Eu quero naves alienígenas robóticas, por favor. Tá. Para entendi. o problema dos 3 corpos. Você quer a nota dada em naves que são conscientes, praticamente. Conscientes, exatamente. Que é um conceito raro no sci-fi da gente ver, não é verdade? Uma nave que ela pensa por si mesma, ela é controlada por um... Você tem no próprio Alien, da Sigourney Weaver, que ela é controlada por uma inteligência artificial. A Mother, né? Exatamente, a Mother. Cara, sabe outro filme que tem isso? Oblivion, se eu não me engano. O Oblivion, existe uma nave com inteligência artificial ali dentro, né? Que é o cu. Na verdade, ele, no final, era aquele robô /alienígena /AI que tava controlando todo mundo. Ele tava fingindo que a nave do Tom Cruise e da esposa dele existia, mas nem a nave existia. Não, então, mas era uma nave no espaço, tanto que eles têm que explodir a nave pra acabar com aquele ciclo. Não era nave, na verdade. Lá no espaço? Não, esse cubo gigante aí zoado, né? Então, não tinha a operadora dele, não existia, lembra? Ela era uma fabricação desse hexaedron ali voador. Então, eu tô falando do hexaedron. O hexaedron pra mim é um vessel, né? Ele é a nave? É uma nave. Tanto que eles têm que entrar na nave é uma nave, tá lá no espaço. Não, mas peraí. Um monte de coisas podem entrar na gente e a gente não é uma nave. Nós somos veículos. Diogo, nós somos veículos de vírus e de bactérias. Caraca! Nós somos, cara. Olha só como o sci-fi é foda, gente. E olha, eu infelizmente não tive tempo de ler o livro, que é muito elogiado, como a gente falou no começo. Então embarquei na série aqui junto com vocês. E eu achei a série bacana, assim, bacana mesmo. Me deu vontade de ler o livro, né, que deve ser melhor, como a maioria é. Eu acho que a série, ela demora um pouco pra engatar. Eu acho que ela pega, pelo menos a mim, ela pegou ali pelo 3º episódio. Porra, no primeiro eu já tava trincado, Afonso. No primeiro parecia que eu tinha cheirado a Netflix. Netflix! Maluco já. Não sei, aquele comecinho pra mim foi meio lentinho e tal. Apesar de começar com uma coisa que eu achei muito importante, que ele não é uma história açucarada ali, né? No começo eu citei a coisa toda do Mao Zedong, eles não açucararam, falaram, meu irmão, foi esse horror mesmo. Inclusive o autor fala sobre isso em entrevistas e tal, que ele precisa colocar esse ponto de vista, né? A gente tá vivendo uma época onde a maioria das pessoas é ignorante sobre a história, é importante que obras, mesmo que de ficção, principalmente contadas por uma pessoa que faz parte de um dos povos
povos que sofreu os horrores ali do comunismo, é importante contar, assim como quem passou, né? A gente vê histórias de judeus falando sobre o que aconteceu com eles na Segunda Guerra Mundial, né? O Diogo, a gente tá falando do Mestres do Ar, por exemplo, que é uma série recente que fala sobre, né, o nazismo. Então é importante não açucarar a história aqui, eu achei isso bacana pra caramba. Ela é um pouquinho lentinha ali pra mim, pra me pegar, mas a partir do terceiro me pegou, o mistério me pegou, e eu concordo com algumas das críticas do Didi Braguinha, assim, eu acho que tem essas falhas que deixam umas coisas aqui e ali. Essa coisa do protagonista que o Diogo falou é muito interessante, também me fez pensar, e fazer pensar, eu acho que é o que uma boa obra de sci-fi faz. Quando eu saio de uma obra de sci-fi, ou de um filme qualquer, mas é que o sci-fi tem essas questões, né, filosóficas, existenciais. Quando você sai de uma obra e você fica pensando e quer levar essas perguntas para suas amigas, seus amigos, tal, sua família, eu acho que ela conseguiu te pegar. Eu acho que ela fez parte do papel dela. Então eu tô dando aqui 3 nostromos e meia pra série. Olha aí. Tá bom, Didi? De 0 a 5, 3 nostromos. Meteu nostromos. Isso, e meia. E você, meu caro? Pois é, cara, eu gosto muitas vezes de separar a nota emocional da nota mais crua, né? Pronto. E hoje eu não vou fazer isso. Mentira, eu vou fazer sim, foda-se. Porque eu achei do caralho voltar pra uma série onde eu tinha que desvendar um mistério e ficar, caralho, será que ele tá parado? Essa parada que a Nath puxou de você questionar se eles são mesmo o que a série tá propondo que eles são. Isso muito legal. Eu ia e voltava nessa porra, eu falei, tá, mas aonde eu posso ter algo aqui dentro que tá me sugerindo essa porra, quem estaria manipulando, nananã. E aí, cara, eu acho isso muito foda, isso é uma coisa que realmente é um dos pontos altos, assim, dessa mídia pra mim, das séries e tal. Acho que Stranger Things faz isso legal, Lost faz isso legal, tem várias séries que sugerem uma porrada de coisa, assim, e você fica, o próprio Game of Thrones, né, você fica questionando quem tá traindo, quem não tá, quem é aliado, quem não é, e tal, e eu acho isso muito bom, esses pequenos mistérios, essas coisas. Só que eu acho que aqui, diferente dessas coisas, dessas outras séries que eu citei, a trama por várias vezes ela para, ou ela não anda em prol da história, nem dos personagens. Os personagens às vezes ficam meio sem saber o que fazer, sabe qual é? Sim. Você tem um grupo tão rico e plural ali de gente, de personagens bacanas para serem explorados na série, e quando eu queria ver eles sendo quem eles foram criados para ser, eu acabava não vendo, sabe? Eu via meio que o que ele foi porque alguém me falou, ou o que esse cara pode ser, e eu ainda não vi porquê. Então eu meio que tenho que acreditar no que tá me sendo colocado, tá ligado? E isso me incomoda um pouco. Me incomoda porque não foi bem feito, sabe? Me incomoda, como eu disse, do Tarantino. Tarantino faz isso muito bem, mas aqui eu acho que faltou, sabe? Uma pena que não foi o hard sci-fi que eu queria muito que fosse um hard sci-fi, uma parada pesadaça mesmo. Eu tô pesado de aparecer gente pelada, eu tô falando de apresentar conceitos. Aparece, hein? Aparece, gente pelada. Mas mesmo assim não é tanto também. É rápido, não é coisa, né? Não, é rápido, Porra, mas pelados e molhados, hein? Pelados e molhados. Mas, cara, acontece que eu fiquei nessa expectativa de que os personagens sofressem com essa nova ciência, com essa proposta científica, com essa proposta do sci-fi. Isso é uma coisa que eu ainda não vi acontecer. Nem no grande momento surpreendente do descabeçamento de uma pessoa, a gente fica sabendo. A gente só fica sabendo. Sabe qual é? A gente não vê nada, a parada não anda pra gente, e aí? É só uma, sabe, bem, eu acho que talvez o livro seja a minha parada, não sei, mas ainda assim eu acho que vale muito a ver, vale muito a galera ver, quem tá na dúvida eu acho que tem que ver, é divertido. Tem, um sci-fi divertido. É maneiro, mas não espere um bagulho pesadão. Sim. Eu dou 3.8 robôs gigantes, assim. Tá, legal. Eu queria complementar, tem a versão chinesa também do Peacock que estreou há mais ou menos um mês. Uma outra série, né, só que produzida pela China, a outra série, a produção chinesa, então, uma adaptação. É chinesa mesmo. Galera pode dar uma olhada. Tá no YouTube de graça, né? Pra quem quiser assistir inteira, se não me engano. É claro, pô, é produzido por comunistas. Caralho! Tá de graça, a piada é essa. Mas é boa, Nath, você viu? Não, eu fiquei sabendo, na real, recentemente, que até falaram, faz um vídeo comparando. Aí eu falei assim, se der tempo, eu faço, porque eu não assisti nada ainda. Sim. Mas o que eu soube é que o livro, ele traz, sim, essas questões mais científicas que talvez realmente o Didi goste mais. Entendi. Se o Diogo achou tão fodão assim, ele achou que a explicação foi leve. Diogo, explica pra gente aí, como é que soluciona o problema dos 3 corpos? Fácil, chama orgia. Né? É um ambiente de prazer carnal distribuído igualmente entre as 3 parcelas, podendo ter momentos de caos e deliberado prazer orgânico pra cada um ali. Tá resolvido. O ser humano resolve qualquer parada. Senhoras e senhores, Didi Braguinha, salva de palmas. De nada. Nosso de nada, físico. De nada.